todos da faculdade ou do ensino médio, ou os amigos que a gente fez ao longo do tempo, esses também já estão em outros caminhos. Então, aqui agora a gente faz novos amigos também. E aí, ótimo, muito bom. E a distância foi pequena agora. Por conta superada pela internet. Né? Verdade. Bom, eu estou aqui, ó, a Mirla acabou de mandar mais mensagem, o pessoal do Rogério, que também gostaria de vir, está tendo um problema de entrar, mas eu acho que nós poderíamos iniciar, não é, Davi e Marilice? Vocês. Então, dispenso, então, assim, para vocês é a segunda vez que Marilice vem ao programa. Então, poetisa, escritora, arquiteta, mãe, irmã e filha, que tem uma história magnífica e que vem agora falar com a gente como nós prometemos, porque na primeira apresentação dela nós não conseguimos falar sobre a revista O Cuidador, e ela vai trazer um pouco dessa saga, dessa trilha incomparável que foi trazer e manter essa revista, e que, quem sabe, um dia a gente possa vê-la lá de novo aí. E para quem gostar tanto, a Marilice ainda tem algumas edições, né, em papel mesmo, porque ela tem o site, no site a gente acessa as revistas, mas em papel a gente ainda tem algumas, e aí Marilice pode disponibilizar depois aí o link, eu já disponibilizei da outra vez. E aí, vamos lá? Todos apostos, e quem for chegando, a sala está aberta, e algumas pessoas podem se atrasar, sim. Marilice, você quer falar algo antes de abrir a apresentação? Rapidinho, só para falar qual é o objetivo aqui, mas dá para começar na história da revista, como é que ela surgiu, qual é o objetivo dela, como é que ela me deu, assim, me alimentou e me deu tanta alegria que eu vivi 7 anos da minha vida sem adoecer em nada, nem gripe peguei. Vou mostrar depois cada capa e cada tema que foi tratado em cada edição. Que aqui agora é o projeto da revista, né? Então, eu comecei esse projeto querendo fazer alguma coisa na minha vida, porque a fábrica do meu pai tinha falido, e o último dia que eu estive na Fiergs, porque eu estive na Fiergs pedindo apoio, orientação deles, para tentar resgatar a empresa ou o patrimônio histórico dela, que ela, ao redor dela, ela tinha as casas dos operários em madeira, e, enfim, mas não houve jeito, não houve como segurar isso. Saindo da reunião, e o administrador, assessor da presidência, olhou para mim e disse assim: Dona Marilice, a senhora sabe, né? A senhora é a real herdeira do seu pai. Quando ele me disse isso, me caiu a ficha que eu era empreendedora. Então, eu saí de lá e disse assim: não, já que eu estou tentando resgatar uma empresa, fiquei 2 anos nessa luta, eu vou fazer fazer uma coisa minha. Aí eu me encontrei com um ex-colega de arquitetura, que mora em Brasília, e ele já tinha feito revistas técnicas, e ele foi meu grande suporte para desenvolver isso. Ele tinha o diagramador, me pediu para eu criar a capa, as matérias eu fui construindo com a coletividade, começando o projeto, e o Moacir Sclier foi um que deu opinião, que é uma pessoa que já faleceu, um escritor nosso, muito conceituado como médico aqui em Porto Alegre. Enfim, foi toda uma coisa que foi andando e saiu o primeiro exemplar. Quando saiu o primeiro exemplar, ele me chamou em Brasília e disse: Marilice, vem aqui, quero falar contigo. Porque ele ia fazer a venda da revista, eu só ia fazer a produção da revista, a criação dela, né? E aí ele olhou para mim e disse assim: olha, baixinha, tu é pequena, mas tu é poderosa, tu vai para Porto Alegre, tu vai criar a tua empresa e vai administrar essa revista, porque eu não vou poder continuar contigo. Eu estou com problemas assim, uma questão financeira séria,
E eu disse, bom, né? Quando eu me dei conta que tinha vendido 30 assinaturas no evento de arte-terapia em Canela, que eu não tinha mais escape, eu tinha me comprometido com 30 pessoas. Então, eu tinha que continuar fazendo a revista, eu não podia parar. Voltei e comecei a trabalhar, né? Buscar parcerias, buscar apoio da gráfica, mas a questão da venda sempre foi uma grande dificuldade. Bom, então, ela se transformou numa revista periódico bimestral, era formadora, para ser formadora de opinião, a mais abrangência nacional. E aí vocês estão vendo a primeira capa, que foi à esquerda, eu fui não sabia o que criar, fui dar uma volta na Redenção. Cheguei na Redenção, comecei a ver aquelas árvores ocas, cheias de parasitas, e eu disse, tá aí a marca do cuidador, porque é assim que ele é tratado. Ele é sobrecarregado, ele é esvaziado e ninguém cuida dele. E aí, do outro lado, aí a marca da revista ficou sempre na parte da capa, da contracapa, atrás, né? Virava a revista, tinha sempre uma árvore florida, porque era assim que eu queria o cuidador. Bom, aqui à direita, vocês estão vendo, quando eu fiz 5 anos com a revista, a edição comemorativa foi muito especial, e essa árvore significava que a árvore já estava mais inteira, que eu sentia que eu tinha construído coisas para ajudar esse cuidador. Ela estava criando literatura e pássaros e tal. Então, isso aí foi a marcação dos 5 anos. Pode seguir. Bom, o que ela trazia dentro? Né? A revista, o que ela traz dentro, porque ela ainda existe, só não estou produzindo. A revista traz depoimentos de cuidadores de qualquer área, registra o cuidado coletivo e a sabedoria dos cuidadores, estimula o autocuidado individual ou grupal através de arte, terapia, literatura e arte, e registra o cuidado de sociedades civis e empresas, de funcionários públicos, familiares ou institucionais, abre espaço para quem não tem voz. Bom, eu ia atrás de pessoas que tinham uma história para contar, mas não uma história de choradeira. Choradeira ia para a fala dos cuidadores no início da revista, que podia indicar uma matéria, provocar alguma coisa, mas dentro da revista é só conteúdo que estimula acreditar e seguir. Porque é muito difícil ser permanentemente um cuidador. Eu estou com o meu filho com 50 anos, vai fazer 51 esse ano, e eu entrei num nível de esgotamento impossível de eu cuidar. Então, chega um momento que deveria ser antes dessa data, onde os pais precisam, inclusive, de moradias, e aí eu lutei pelas moradias, então eu me envolvi com esse universo, focando em querer cuidar de quem tem um cuidado intermitente. Pode seguir. Tudo teve início, né, porque eu percebi um desalento dos familiares, né, em função do meu filho, eu participei de reuniões no Centro de Atendimento Psicossocial da Prefeitura, e lá eu vi as mães morrendo, assim, olhei para aquelas mães, assim, ao redor de mim, eu disse, meu Deus, eu não quero isso para mim, e não quero isso para elas. E foi aí que eu comecei projetos para cá, projetos para lá, e aprovei projeto para a Lei Rouanet e não consegui patrocínio. Em 2008 não existia a palavra cuidador na internet. Ninguém escrevia isso, ninguém falava isso. O Google não tinha. E até porque assim, eu procurei, fiz a marca, essa marca registrei, eu tenho ela no NPI. Todas essas coisas foram cuidadas como uma empresa mesmo, assim, é um periódico totalmente registrado, né? E então, foi assim que começou. Pode seguir. Bom, aqui eu já falei um pouquinho, né? Mas é para quem carrega a carga do cuidado, esquece de cuidar de si, né? Ou quem obrigatoriamente só cuida, né? E não tem condições de fazer mais nada. Né? E o cuidador tem um perfil, né? Ele nega o que ele está sofrendo, porque ele pensa que isso faz ser forte, né?
Mas aí a gente adoece muito devido ao cuidado, né? E a falta de cuidados da sociedade. Assim, a gente se transforma numa pessoa, era naquela época, agora é menos, né? Mas ainda é muito. São pessoas invisíveis. Ninguém enxerga o teu cansaço, a tua tristeza. Tu procura uma pessoa, a gente tem a sensação que está esgotando ela conversando sobre o assunto. Então, assim, é muito difícil a sociedade lidar com esses sentimentos de dor intermitente, tá? Que não para, essa dor contínua, é manhã, tarde e noite. Pode passar, tem que baixar um pouquinho. Tá, pode descer. Bom, quais eram os fundamentos da revista, né? Eu tinha uma visão meio visionária, eu já via essa questão da longevidade, tá? A minha mãe estava idosa, eu já percebia isso socialmente. Na verdade, não tinha preparo para aceitar essa dependência. Aliás, eu não sei qual é o idoso que aceita essa dependência, porque acho que só quando a gente tem a dependência mesmo que a gente vai começar a administrar isso, porque é muito difícil aceitar que se fique dependente, né? Isso aí é uma coisa que a gente está sempre tentando fazer o inverso para manter a saúde e ficar sem isso, né? A questão das catástrofes também, né? Eu trabalhei na vigilância ambiental e trabalhei na área dos desastres, dos eventos, né, que ocorrem, né, com a natureza, e a quantidade de eventos que se prevê que vai acontecer ainda no mundo, em função de toda essa situação que se vive, ela ainda é enorme, e isso necessita de muito cuidador ainda. Porque quando uma pessoa passa por uma catástrofe, ela passa por um sofrimento importantíssimo na vida dela, é um trauma importante. Então, precisa que existam profissionais preparados para cuidar disso, né? Só para vocês terem uma ideia, quando houve uma avalanche aqui no Rio Grande do Sul, em São Lourenço do Sul, fui lá com a equipe de saúde do estado, porque eles capacitaram gente para atender, trouxeram gente, inclusive, do Chile, porque lá eles tinham muito mais esses eventos. A gente eu gosto muito de conversar com a população. Assim, eu estou no táxi, alguém entrou que é da cidade, eu já quero saber. Então, eu fiquei sabendo que cachorro passou a dormir junto com um gato, que uma pessoa queria que a casa dela agora fosse toda de concreto, porque ela não queria mais sofrer isso, mas ela não tinha para onde morar, então ela ia transformar os móveis, tudo era concreto, para que a água não levasse. Então, assim, são coisas muito sofridas, muito difícil, porque o território da gente, aí é um conhecimento meu da arquitetura, o território da gente, a sensação de pertença da gente no espaço é um negócio muito sério. Então, eu sabia disso, então eu também pensei nisso, né? E aí eu fiz um levantamento também dos deficientes no Rio Grande do Sul e no Brasil, e é uma coisa que ninguém enxerga, porque um deficiente não é só um filho de um autista, né? Só um autista. Ele tem uma rede imensamente grande através disso. Então, essa rede toda de pessoas com deficiências, as pessoas não enxergam, não veem quem é que as cuida, tá? Pode abaixa um pouquinho. Tá, é isso. Então, aqui a minha ideia é que todos precisavam se preparar, porque era cada vez melhor e necessário continuar, saber cuidar. Pode seguir. Bom, a minha missão, né? Valorizar o trabalho do cuidador, estimular o seu autocuidado, evitar sua exaustão, né? A de quem cuida, que é a síndrome de burnout, trazer-lhe o prazer de viver através das artes e da arteterapia, que eu acredito muito nisso, dar-lhe visibilidade e voz, promover sua sociabilidade, estimular sua criatividade, que para mim, como eu sou arteterapeuta, acredito na saúde vinculada à criatividade. Desce um pouquinho, por favor. Acolher, informar e orientar e dar esperança quanto ao futuro, porque são pessoas muito sem alento. Pode rodar.
Então, a minha visão, né? Todos nascemos e morremos sendo cuidados, e nas demais etapas somos cuidadores da vida e de pessoas, de modo direto ou através de nosso trabalho em qualquer área. Eu cheguei à conclusão, durante a execução da revista, que todos nascemos cuidadores ou somos psicopatas. Ponto. Simplificando a vida, eu separo a humanidade em duas partes, né? Claro que tem as suas nuances e outras características, mas eu vinculo assim, quer dizer, uma pessoa que não tem condições de olhar para o outro, de ter empatia, de observar a vida, de observar os animais, de cuidar desse ambiente todo em que a gente tem que viver, ela não para mim, ela não é um cuidador, ela está no outro lado, né? Ela vai para o lado dos psicopatas, tá? Cada vez mais, então, a gente precisa adquirir a sabedoria do cuidado para cuidar da nossa casa, da família, do nosso bairro, da comunidade, do país e do mundo. Além disso, com o envelhecimento da população e tantos vulneráveis, o autocuidado é fundamental. É preciso ter para poder doar. Eu não acredito que uma pessoa que não tem cuidado, que não é acolhida, que não recebe apoio, consiga cuidar bem. Tá? Pode descer. Bom, aqui eu estava, esse material eu fiz para buscar publicidade em empresas. Então, assim, falando da luta, que a gente precisava de apoiadores, de patrocinadores, de assinantes, de multiplicadores, enfim, estava todo esse movimento na internet estava recém começando a ter vida, né? Se fosse... Aí depois, quando eu parei de editar a revista, me dei conta que eu entrei com a revista no ano errado. Eu tinha que ter me organizado mais, me planejado mais, e lançado uns 5 anos depois, porque daí a sociedade estava em efervescência com esse assunto. Pode descer. Bom, aqui quando ela fez 5 anos, né, eu agradeci todas as pessoas que colaboraram na revista, citando todos os seus nomes na contracapa da revista. E aí eram as capas que a gente tinha até ali. Pode descer. Bom, essa é a frase do Maciris Clear, que vai aparecer, acho que depois, quando vier as revistas, né? Ele me deu esse texto quando saiu a primeira revista. Vou deixar vocês lerem. Então, quando eu recebi essa frase dele, né, não tinha como eu parar, né? Porque ele estava reconhecendo o meu trabalho e eu precisava seguir. Pode andar. Então, o mote do meu cuidador bem cuidado cuida melhor. Era o meu foco era sempre relacionado a isso, né? Então, quando os nossos links, né, apresentando, porque eu deixava esse PowerPoint com as empresas, pode passar. Essa é a última página. Eu acho que a última aí deu, daí já vamos para aquele outro, que é o do 2015, aquele lá. Então, foi assim, foi uma coisa insana, eu tinha uma equipe super enxuta, eu tinha o diagramador, a Marilice, aqui em Porto Alegre, e comecei, preciso de uma jornalista. Fui atrás de uma jornalista, que é minha amiga na área da literatura, e ela disse assim, eu vou te ajudar. E ela me deu o registro dela, deu toda a organização que precisava, eu fiz o registro da revista em lugares que ela achava que precisava fazer, e aí ela foi me acompanhando, ajudando a fazer revisão, junto com outra amiga minha que faz revisão de literatura. Então, assim, eu comecei a montar a minha equipe assim. Daí, as pessoas que eu conhecia, que tinha mais conhecimento na área do cuidado, que, assim, psicóloga com doutorado, e outras pessoas, eu as convidei para fazer parte do conselho editorial. E aí eu fui construindo todo o projeto como precisava na revista, né? O meu problema sempre foi assumir tudo isso e ainda vender. Então, eu fazia a revista em um mês,
e no mês seguinte eu fazia a venda. Então, eu tinha todo um treinamento, eu trabalhava com estagiária ou com pessoa aposentada, porque eu não tinha recurso, eu não tinha nada, né? A gráfica me deu 50% de desconto, porque ela me considerou um trabalho social, e então, assim, eu tinha o apoio da gráfica, porque o custo era para mim, o dobro era muito, né? E assim eu fui montando toda essa estrutura que estava assim, me dava um cansaço que vocês não têm ideia, né? Porque a revista, ela tem 6 exemplares anuais, e eu não tinha férias. Eu fiquei 7 anos sem férias, porque eu não conseguia sair. Se eu saísse, tinha a questão da venda que eu tinha que resolver, que às vezes acontecia algum problema de fazer um pagamento errado, aí eu chegava imediatamente, pegava do meu dinheiro pessoal e depositava na conta do cliente. Então, assim, foi uma coisa de muito cuidado com a nossa clientela, a voz, o jeito que falava com as pessoas por telefone, como é que eram escritas as minhas coisas, tudo tinha que ter delicadeza e acolhimento. Tá? Eu acompanhava esses textos junto com cada autor. Eles me mandavam um conteúdo, porque assim, eu sabia que eu estava mexendo em área muito dolorida. Porque contar a sua própria história e ver como é que você saiu dela, passa pelo processo de contar a história, que é pura dor. Então, eu tinha um cuidado para segurar esse conteúdo na minha mão, porque vinha pela internet escrito, cheio de falhas e vazios, às vezes, porque as pessoas têm uma tendência a esvaziar o conteúdo, porque é um conteúdo de dor, e eu tinha que fazer aquele conteúdo voltar para a matéria. Vocês estão vendo, porque ela foi finalista no prêmio. Em 2014, em São Paulo, eu fui para participar desse evento. Uma avaliação feita em todo o Brasil, aquilo ali não resultou economicamente em absolutamente nada, foi só uma informação a mais que eu ganhei, né, como valor, né, porque aquele prêmio ali era nacional. E aí essas são as revistas.
eu me emociono sempre, porque isso aí foi minha vida. Eu achei que esse projeto eu ia lógico. tocar o resto da minha vida. Eu não consegui elaborar essa perda, resolvi fazer as imagens que cuidam, que são as capas da revista, uma exposição. Levei para a Fundação CE, aqui que tem a Casa de Cultura Érico Veríssimo, no centro de Porto Alegre, e eles aprovaram um projeto. E aí eu fiz essa exposição. Foi a minha primeira exposição de arte. Então, eles pediram essas informações, então, quem é o histórico da revista e o meu. Pode seguir. Isso estava na parede. Questão da presença, né, na entrada, pode passar. Isso aí também estava lá, pode passar. Aí, ó, as capas, tá? Bom, cada capa teve um processo criativo diferente. Criei todas as capas. O diagramador me ajudava, mas eu que inventava o que ia aparecer na capa. Inclusive as chamadas na frente, enfim, como que a gente ia configurando e mexendo. Aprendi muito, ensinei muito o diagramador também, porque a arquitetura também nos dá essa informação, né? Bom, eu utilizei muito fotografias que eu mesmo fiz. Comecei com os primeiros 10 pessoas que escreveram na revista, e elas tinham feito o processo terapêutico escrevendo esse depoimento comigo. Tinha um artigo. Aí a capa, e aí vocês estão vendo a árvore. Sim. Eu fotografei na Redenção. Tá? Aí eu fiz uns estudos, e aí a gente escolheu o azul. Pode descer. Essa aí foi a capa número 2. Então, essa capa, eu fui numa exposição de arte em Porto Alegre e eu vi uma imagem numa gravura e fotografei. Eu disse, está aí a ideia, eu quero luz atrás da minha porta. E aí, eu tinha dado uma revista para uma amiga, ela disse assim, eu não quero assinar a tua revista. Eu disse, tudo bem, só me diz por quê. Ela disse, eu chorei o tempo todo lendo a tua revista. Eu disse, como assim? Tu aliviaste a tua dor? Ela tem um filho com deficiência. Aí ela disse para mim assim, eu já marquei terapeuta para mim, vou voltar para terapia. Eu disse, que coisa maravilhosa, a revista já cumpriu a função. Aí eu coloquei essa capa, né, que é uma capa que tem essa ideia de dor, né, e que tem luz, que é para ela abrir a porta. Porque as famílias, as mães escondiam seus filhos muito antigamente, hoje não tanto, mas tem muita pessoa que tem vergonha de ter um filho com deficiência. Pode descer. Essa aqui é uma amiga minha, uma psicóloga. Ela tem uma doença e aí ela teve criança prematura. E aí ela me mandou umas fotos dela no hospital com o bebê, tipo canguru, né? E aí, a partir daí, fiz essa imagem que o pessoal ali ou a Nossa Senhora, né? Por causa do tom azul. Então, essa capa, essa revista foi assim, voou, né? Foi rapidamente, todo mundo queria essa revista. Pode descer. Bom, aqui é uma outra situação. Em relação aos conteúdos, eu nunca sabia o que eu ia ter de matéria na revista seguinte. Assim que eu estava, e durante o processo de venda da revista, começava a surgir gente querendo publicar matéria, ou um assunto que me interessava, ou não sei mais o que eu tinha ouvido na televisão, e assim eu ia construindo, buscando a pessoa, buscando o especialista para falar, porque o meu objetivo é sempre trazer informação e construção. Essa aqui foi numa exposição que eu fui, vocês estão vendo essa é a primeira à esquerda, né, a imagem. Eu fui numa exposição de arte de pessoas com deficiências mentais, num evento, e eu vi ela fazia famílias, fazia uma série de coisas de argila. E eu disse, faz para mim uma coisa, faz o cuidador. E ela trouxe para mim essa imagem escura aqui da frente.
eu olhei para ela e disse assim, mas esse não é o meu cuidador. Esse é o meu cuidador estressado, cansado, com tudo sendo sobrecarregado, né? E aí, se tu faz um outro, o meu cuidador é outro. O meu cuidador é aquele que tem espaço dentro de si para dar. Porque ele está alimentado, ele possui esse espaço. Então, meu cuidador tem que ser outro, tem que levar outra luz. E aí ela fez essa outra à esquerda, quando ela botou para queimar, ela quebrou. Aí ela fez uma outra, e aí me trouxe uma cor já de argila, assim, que essas coisas eu guardo com muito carinho, e estavam expostas lá no dia da exposição. Bom, quando eu dei essa revista para ela, porque todas as pessoas que me ajudaram, eu mandava a revista de presente. Não cobrava de ninguém que publicasse na revista. Não tem um anúncio, a não ser na capa. Então, ela é puro conteúdo no interior. E aí, eu fui dar essa revista, para essa revista número 4. Ela tem uma matéria dentro que se chama Pais em Luto. Visitar a Vida Urgente aqui, e eu conversando com ela, ela me disse que eles acolhiam qualquer pessoa, qualquer pai que tivesse tido um filho morto em acidente, mas aí o que ela faria se uma mãe viesse na porta dela e pedisse auxílio e ela perdeu um filho por suicídio? Ela disse, eu acolho igual. Então, assim, aí eu convidei o pessoal de lá para fazer uma matéria, ela fez uma também, a diretora, a Disa, né, Gonzaga, e as psicólogas de lá fizeram uma outra matéria que está dentro dessa revista. Quando eu entreguei essa revista para essa pessoa, que é a escultora, né, e ela olhou a revista e disse assim, Marilice, vou te contar, tu está me dando uma revista, a minha filha morreu assassinada. Meu Deus do céu, aí assim, o movimento da minha revista era uma coisa assim, que apareciam coisas assim, me emocionava, ainda me emociona hoje, porque eu me lembro dela na minha casa dizendo isso para mim, e ela olhando a revista que dentro era para acolhê-la, Pais em Luto. Pode passar. Aí os estudos da imagem, para depois a capa, né? Fizemos vários estudos de cor. E essa outra direita é uma imagem que eu tinha em preto e branco, antiga, de uma revista que eu desenhei a lápis e fiz essa capa. Aí depois invertemos e tal, mas é lápis de cor. Pode passar. Aqui eu tive uma paciente que teve um problema de assédio, e eu convidei a mãe para escrever uma matéria, e a mãe escreveu uma matéria anônima, porque tinham matérias que as pessoas diziam quem era, e outras que não, né? Então, aqui é uma matéria anônima. E essa fotografia é de uma sobrinha neta minha, no meu colo, há muitos anos atrás, e ela tinha uma bolsinha na mão, e eu transformei a bolsinha numa pombinha preta. Pode descer. Aí dentro tem a matéria dessa mãe. Essa que tem a ver com o tempo, também um desenho meu, lápis, né? E tu vê assim, eu trabalhava para mim e trabalhava para os outros, porque cada capa também trabalhava internamente os meus sentimentos de mãe. Pode descer. Aqui é a fotografia do meu bisneto, olha aí embaixo, ainda com carinha de prematuro, agora ele é um lindo de um guri, a capa da revista. A emoção que eu senti quando ele segurou minha mão pedindo ajuda, para ti que parecia pedindo ajuda, assim, era uma coisa impressionante. Pode descer. Bom, aqui é uma pintura de pastel, pastel oleoso. Eu trabalhei no patrimônio histórico do Estado, e eu viajei para ver Silveira Martins, uma região perto de Santa Maria. E numa das pequenas cidadezinhas que tem ainda arquitetura de origem italiana, né, a praça estava toda lajeada, e o prefeito estava botando abaixo os plátanos centenários. Aquilo me deu uma dor tão grande, eu fotografei,
e trouxe para casa e acabei pintando esse quadro que está na parede da minha casa. Tá? Eu gosto muito dele, mas é uma coisa assim, é impressionante a estupidez dos políticos fazendo coisas. Ele não queria mais pagar ninguém para varrer a praça. Aí ele matou a praça. É uma coisa muito doida. É um país que falta cultura em tudo que é lugar. Pode descer. Bom, essa aqui foi a imagem de capa da revista número 30, que saiu uma carta que a gente fez num evento que eu promovi junto com o Movimento Pro Vida Assistida, que a gente lutou pelas moradias. Então, isso foi em 2014, e essa carta que se seguiu desse evento foi publicada aí dentro, e ela trata do ambiente da casa da gente. Do lado tem a número 31, que foi a capa dos 5 anos da revista, né? E abaixo a imagem que eu tinha feito, ali, desce um pouquinho, dá para ver melhor aí a capa, a árvore que eu fotografei, ó, lá na praça. E aqui à direita é a imagem que eu estava tendo da revista sendo construída com os cuidadores, com os familiares e tal. Pode descer. Essa é a capa. Pode descer. Aí tem o nome das pessoas, os colaboradores. Bom, aqui não tem todas as capas, são 40, né? Nem sei se eu ia ter tempo de falar todas. Aqui eu fui no primeiro encontro da rede de atenção psicossocial. Eu levei 2 trabalhos para lá, um sobre as mães que não são cuidadas e o outro sobre moradias. E apresentei e tal. E depois eu fui passear com uma amiga, a gente foi no parque que tem lá, em Curitiba, e essa árvore, quando eu vi, eu disse, eu tenho que abraçar essa árvore, tira uma foto. E ela tirou a foto, pois não é essa foto, depois eu fechei o conjunto das 40 revistas, porque eu enxergava o meu cuidador com essa força, assim, grande e cuidado. E aí, com essa aí, eu encerrei de revistas, porque começou a crise econômica no país e as pessoas começaram a cancelar a assinatura uma atrás da outra. Bom, essa aqui foi a imagem de capa da revista número 30, que saiu uma carta que a gente fez num evento que eu promovi junto com o Movimento Pro Vida Assistida, que a gente lutou pelas moradias. Então, isso foi em 2014, e essa carta que se seguiu desse evento foi publicada aí dentro, e ela trata do ambiente da casa da gente. Do lado tem a número 31, que foi a capa dos 5 anos da revista, né? E abaixo a imagem que eu tinha feito, ali, desce um pouquinho, dá para ver melhor aí a capa, a árvore que eu fotografei, ó, lá na praça. E aqui à direita é a imagem que eu estava tendo da revista sendo construída com os cuidadores, com os familiares e tal. Pode descer. Essa é a capa. Pode descer. Aí tem o nome das pessoas, os colaboradores. Bom, aqui não tem todas as capas, são 40, né? Nem sei se eu ia ter tempo de falar todas. Aqui eu fui no primeiro encontro da rede de atenção psicossocial. Eu levei 2 trabalhos para lá, um sobre as mães que não são cuidadas e o outro sobre moradias. E apresentei e tal. E depois eu fui passear com uma amiga, a gente foi no parque que tem lá, em Curitiba, e essa árvore, quando eu vi, eu disse, eu tenho que abraçar essa árvore, tira uma foto. E ela tirou a foto, pois não é essa foto, depois eu fechei o conjunto das 40 revistas, porque eu enxergava o meu cuidador com essa força, assim, grande e cuidado. E aí, com essa aí, eu encerrei de revistas, porque começou a crise econômica no país e as pessoas começaram a cancelar a assinatura uma atrás da outra. Ó, aqui é a exposição, o espaço, né, onde foram expostas as peças. Pode descer. Aqui em cima tem mais uma aqui à esquerda. A imagem do meio é uma mão,
É uma fotografia que o meu filho me mostrou. Eles fizeram um churrasco e todo mundo pegou um pedaço do pão e eles tiraram uma foto. Essa foi a revista número 6, porque eu via assim, que eu estava compartilhando pão com as pessoas. Foi tudo sendo construído assim, com afeto, com foto de filho, com foto de neto. Assim foi indo. Pode passar. Nós que você já falamos, pode descer. E lá estão expostos os meus livros e todas as revistas para vender. Pode descer. Aí a outra visão. Essa Felipe é meu filho. Ele sempre foi um apoiador da revista. Passar uns dias sempre comigo todo mês. Quando ele vinha, ele entregava as revistas para mim. Ele ia ao correio, ele fazia o protocolo, ele ficava feliz, ajudava a empacotar. Então, assim, foi um período da minha vida muito bom, né? E à direita é a minha filha. E abaixo é a pessoa que vendia as revistas, que o pessoal conhecia a voz dela e ela era muito querida. É muito querida. Desce. Aliás, me esqueci de avisá-la do evento. Aqui a encadernação que eu fiz, né? Eu achei que eu ia parar nas 30, daí, ficava estranho parar uma revista no número 36, 37, né? Aí eu resolvi terminar na 40, fiz com recursos próprios meus para fechar 40, então tem 4 edições fora dessa encadernação. Pode descer. Aí, agora vocês estão vendo o site Sanaarte, né? E aí, onde tem a biblioteca da revista. Então, ali dentro vocês têm uma entrada para comprar, tem no meu site pessoal também, tem loja virtual, a loja, né, do PagSeguro ou a do PayPal para internacional. Acho que aí está encerrando. Tem mais? Esse é o nome da minha empresa, que tem marca registrada também, e aí ela tem aqui a biblioteca, né? Isso aí foi o trabalho da minha vida, assim, que eu achei que eu nunca ia parar. Agora tem a pergunta da Josi. Quem mais vai querer fazer uma pergunta? Temos alguns minutos para finalizar. Aí uns 5 minutos estourando, aí uns 10, né, Davi? Emocionante a história da sua revista. Parabéns, emocionante a sua revista. Incríveis as matérias. Uma pena não ter continuado. Todas essas 40 edições estão online. Emocionante a história da sua revista. Você ainda continua nesse movimento dos cuidadores em Porto Alegre ou não? Olha, o meu movimento atualmente, eu estou com o meu filho que está morando numa moradia muito mais cara do que eu pagava. Então, eu tenho que trabalhar. Então, eu comecei a focar na direção da arte-terapia, que eu acredito que eu possa ajudar. Eu conheço todo o processo terapêutico de um familiar, né? Inclusive, isso um conteúdo que eu ainda vou escrever. Aliás, já fiz alguma coisa em eventos de arte-terapia. Então, assim, eu participo, mas eu participo como apoiadora, mas não que eu esteja tendo tempo para ficar como eu ficava. Eu acho que eu fui insana. Vocês não têm ideia. Se vocês entrarem no site da revista O Cuidador, vocês vão ver lá os eventos que eu participei. É algo... Eu não consigo acreditar que eu andei em tanto lugar, entendeu? Porque foi muita coisa. Eu me dediquei com um amor muito grande, então eu nunca estava cansada. Eu passava o fim de semana trabalhando com a revista. Era muito, muito doido esse trabalho todo, assim, né? De estar com saúde e estar feliz desse jeito, sabe?
E tem aquela frase do meu amigo, que um amigo me diz assim, quando você descobre o que te faz feliz, você não adoece mais, você quer fazer aquilo que te faz feliz. Marilice, mas eu acho que é mais do que isso, é o caminho da alma da gente. Quando você descobre a vocação da sua alma nas atitudes que você tem com o mundo, nada te cansa, nada é problema. Parabéns por ter visto o seu depoimento. Não é que nada me canse atualmente. Eu tenho problemas que acontecem que eu não estou esperando, que agora atualmente eu já estou, assim, a minha cota já chegou no limite. Então eu fico cansada, assim. Mas a minha resiliência é grande. Então eu vou em frente. Agora, Marina? Eu vou te ligar para a gente conversar. Tá bom, vamos conversar. Vai ser um prazer. Marilice, queria, agradecer pelo seu depoimento, pela sua disposição de ter tantos anos, se dedicado a esse trabalho maravilhoso. Eu sei bem o que você fala. Eu tenho um trabalho como acompanhante sociocultural, então eu sei bem, não sou especificamente uma cuidadora, mas é nessa linha também, e eu sei bem o que você está falando, Então, eu só tenho a agradecer por esse momento que você compartilhou conosco, e te falar que vale a pena investir nisso sim, porque a demanda está crescendo e a gente está precisando de pessoas, para trabalhar nessa área, e principalmente ter esse aporte, porque a gente sabe que o quanto é difícil para o cuidador como é que fala? Dar conta, até talvez a palavra, e ao mesmo tempo se dar conta, também disso, nesse processo todo. Então, isso a gente precisa ajudar, ajudar essas pessoas a ficarem melhores, a ter suporte, para poder aguentar a barra, porque não é fácil mesmo, é uma demanda que... Olha, pode falar. A minha preocupação atualmente eu já tinha essa preocupação, tá? Eu lutei pelas moradias e acabei desistindo e o grupo se esvaziou, assim. Por que se esvazia um grupo? Um grupo de mães que têm filhos com deficiência nunca tem tempo. É impressionante o quanto que a gente é solicitada. Então, quando você tem um horário fora da sua rotina, é difícil. Agora seria mais fácil pela internet de conversar, mas não é fácil. A minha preocupação atualmente é uma que ninguém olha também. As mães envelhecem, e aí é que eu estou no Lab 60+, levando essa ideia. As mães envelhecem, e quem é que olha para elas? Então, elas não têm recurso, não tem como pagar uma moradia, gente, do jeito que é o custo. E não tem moradia construída o suficiente para toda essa rede. É uma rede que tem que ser construída nacionalmente, com recurso público, com apoio de IPTU, com redução de custos de água. Tem que ter apoio financeiro para poder manter essas casas de pé. 4, 5 anos e fecham. Vocês não têm ideia quantas moradias meu filho passou, tá? E muitas com problemas, Então, eu tenho uma história também das moradias, que é um outro departamento que não trouxe aí, mas é o que me preocupa atualmente, porque a mãe envelhece e ela não tem dinheiro para ir para uma casa geriátrica. Marilice, você não acha que poderia ser uma das bandeiras a ser levantadas e trabalhar por esse caminho? Que você tem essa bagagem, e até com aproveitando todas essas edições que foram feitas, que acredito que deve estar sendo super rico, as matérias maravilhosas que devem ter lá. Será que não daria para aproveitar isso como um meio de levantar essa bandeira e ir para a ação, Você não consegue enxergar isso? É claro que sim, mas só que o que eu te digo é o seguinte,
qual é a característica de uma mãe? Eu tenho muitos amigos porque eu transitei na área da arte, na área da literatura, fiz arquitetura, fiz arteterapia, então eu tenho uma rede de pessoas que eu conheço. Sim. Mas não, e ainda a revista, né, que ampliou a minha rede. Sim. Mas uma mãe, ela não tem rede quase, ela não consegue se organizar bem numa rede, ainda mais na época que não tinha internet, né? Agora é outro departamento, mas eu não sei como é que ela está funcionando nessa direção, tá? Então, são coisas que fazem com que a vida da gente fique também limitada, porque os idosos agora que têm empregado em casa. Então, a Marilice também se vira com a casa dela e com a gata dela. Então, são coisas assim que fazem com que a nossa vida seja construída com muito mais complexidade do que anteriormente, que tinha uma pessoa que fazia, né? Mas quem cuida do cuidador é uma frase que eu tenho escutado várias vezes na internet. Eu sempre, quando vejo, me manifesto de alguma forma, divulgo nas minhas redes, né? Mas isso aí precisa ter gente com sangue novo, que pega isso aí, vem com toda a energia, e eu dou suporte. Sou conselheira, ajudo a pensar, ajudo a trocar informação, posso fazer essa parte, mas não posso poder lidar com isso. Tem que poder aceitar essa alteração, essa redução de funcional de uma mãe. Eu me sinto comprometida em tudo isso aí, porque isso aí me toca emocionalmente muito. Eu tenho uma rede de mães amigas. Tá? Tu não pode tirar a esperança da mãe, tem mais isso. Pelo amor de Deus, nunca tirem a esperança da mãe, porque ela vai passar por um sofrimento bem grande lá adiante, ela vai entrar em estresse, ela vai adoecer, porque eu adoeci também. A gente adoece. E aí ter recurso para se cuidar nesse momento, ir para uma fila de INSS, ficar esperando vaga no centro de atenção psicossocial. Gente, isso é muito insano com a sociedade. E isso aí, como é que eu vou lidar com isso sozinha? Precisava ter um exército, entendeu, junto. Né? Precisa construir isso como uma equipe forte, que tem noção do que é isso exatamente, que vai dar o sangue junto, porque eu só dar o meu não tem condições. Né? É bastante... o esforço é muito grande, né? O tempo que se leva para fazer. Eu não tenho mais isso dessa forma, tá? Empresas aqui em São Paulo nós temos não sei se você conhece a Acermesp, é uma associação, né, voltada para os cuidadores de idosos, principalmente no caso, né? Mas assim, a gente tem, né, venho acompanhando elas lá e realmente é uma luta diária, né, vamos dizer assim. Então é bem difícil mesmo, mas eu ainda acredito que ainda eu acho que reverter isso, né? A gente tem que acreditar no coletivo, porque a gente não vai ter saída sem coletivo. A função disso tem que ser coletiva. Então, assim, a gente vê que existe uma resistência muito grande. O meu trabalho foi para quebrar paradigma, por isso que ele sofreu muito para andar. Eu tenho noção disso. Eu tenho certeza que eu devia ter esperado mais um tempo, mas eu sou muito impulsiva. Quando eu decido as coisas é para fazer, senão eu não faço. Então, acabou saindo o que saiu. Eu gosto de desafio, tenho favor da mesmice. Flávio queria falar. Flávio. Não, primeiro, parabéns, né, Marilice? Eu acho que o projeto, além de ter trazido satisfação pessoal para ti, pela realização de todas essas edições da revista, mas eu quero dizer que a importância dela está no sentido coletivo, no sentido social. Né? Eu acho que tu tivestes uma antevisão do que aconteceria hoje, né? Porque cada vez mais se necessita de cuidadores, né? Até porque há o reconhecimento hoje dos direitos sociais das pessoas com deficiência, que talvez no passado não tinham, né? E tem mais esse fato que tu relataste, e que outras pessoas que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo, né, também fizeram referência, que são cada vez as pessoas mais idosas, né? O que acontece é que antes os cuidadores, né, eles eram todos voluntários.
Quando a minha mãe ficou doente, tive que contratar vários deles, né? E geralmente as pessoas que eram enfermeiras e que cuidavam de pessoas com mais idade, né? Mas eu acho que está na hora de ter uma escola de cuidadores, é isso, né? Isso precisa ser profissionalizado hoje, não pode ser mais uma atividade, né, que fica no desejo, na vontade de uma pessoa, né? Mas creio que as pessoas precisam estar preparadas para fazer isso, né? E, como disse, isso não se dá por uma questão profissional, uma questão de trabalho, né? Mas isso dá para você resgatar um direito das pessoas, né? E, obviamente, que o direito das pessoas estão dentro de serem bem cuidadas, e não apenas cuidadas, né? Então, como tu disseste, um projeto termina, mas isso quer dizer que não se inicia o outro, né? E creio que essa questão da educação do cuidador, né, precisa ser tratada, e tratada logo. Seria isso. Mais uma vez, um reconhecimento, né, pelo teu trabalho, pela excelência com que tu fizeste, né? Inclusive mostrando, né, que não apenas com textos editoriais, mas também com toda a elaboração, com as capas e a parte artística, que também achei muito bonita. Ok? Isso aí. Parabéns. Obrigada, Flávio. Agora, se eu tenho espaço para falar sobre a questão do estudo do cuidador, eu tenho alguma coisa para te dizer. Agora, se não der, a gente conversa offline, né? Muito obrigada, Flávio. Um prazer te ver aqui, muito grande. Prazer é meu. Bom, gente, nós também podemos repetir, né, a dose com a Marilice daqui a algum tempo, porque ela tem ainda algumas outras histórias para contar dessa trajetória, que é um legado, e assim como a Marina coloca, e o Benê colocou, e eu acho que eu tenho certeza que de todos aqui, nós deveríamos nos unir para tentarmos passar à frente esse legado, e estou com a Marilice, precisaríamos de gente jovem, os alunos das universidades, talvez a gente levar isso até as universidades, para que elas pudessem saber que existe uma Marilice Costi que poderia... Você vê, ela foi buscar dar aulas e a gente entende que a gente não tem nem esse espaço para a gente retornar ao mercado de trabalho quando é muito necessário, mas talvez como uma consultoria, eu não sei, teríamos que ter este apoio de empresas, não empresas, mas de organizações já voltadas para isso. Dentro do Trabalho 60, a gente tem, a Marina sabe muito melhor do que eu não estou nessa área, eu trabalho ainda também. Então, para dar esse apoio para a Marilice, talvez convidá-la, né, Marina? A gente podia até pensar ali, não sei, talvez convidá-la, levar isso, ampliar isso mesmo, né? O Benê também tem outras fontes aí, o Davi tem também, o Davi faz parte de outros grupos, como eu também faço, então, vamos ver aí, a Marina está na causa, eu sei que nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer, é um legado que não pode se perder e temos que passar. E outro, o Brasil está envelhecendo, né? Ele não vai negar mais isso. E aonde, o que será de nós, das mães, dessas mães que precisam de cuidados e dos filhos que precisam de cuidados, ainda que elas não possam dar? Então, assim, é comovente mesmo, mas é de uma guerreira, né? Marilice, para mim, é uma inspiração. Agradeço demais a presença do Flávio, da Marina, da Yara, que segue firme e forte, Davi, como sempre, Helena Beatriz, que deve ser amiga da Marilice, Helena Beatriz Mota, que a gente não se apresentou, mas ou é amiga da Marilice, ou é do Trabalho 60+, que eu ainda não conheço. Flávio, um prazer enorme, volte quando quiser. Muito bom, obrigada, viu, gente? Obrigado, Beijo, Maria. Tchau. Tchau, Marilice, obrigada.